Senhor Deus, nós vamos a Ti, através e no nome do Teu Filho Jesus, apresentar nessa manhã nossa vida, apresentar diante do Senhor nossa realidade, Senhor. Pai, só o Senhor pode operar a obra da salvação. É o Teu Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum homem, Senhor, pode salvar a si próprio, nem tampouco salvar a outros. Deus, usa de misericórdia conosco. Libera da sua abundante, maravilhosa, gloriosa graça. Graça que redime pecador, que justifica. Graça que regenera, que santifica. Graça que perdoa. Graça que salva os pecadores. Que o Teu Espírito trabalhe, Senhor, abrindo o coração dos homens, porque eles não farão isso, Senhor. Só o Teu Espírito pode fazê-lo. Faça essa manhã, Senhor. Abra o nosso entendimento para compreendermos todo o conselho de Deus. Abra o nosso entendimento para entendermos as Escrituras. Pai, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, do Santo Evangelho. Que a palavra seja ensinada, pregada, e que venhamos a ouvi-la, Senhor, para que então creiamos, tenhamos fé e sejamos então justificados. Deus, opera a salvação aqui essa manhã. Salva aqueles que estão me ouvindo, aqueles que vão assistir, aqueles que não têm certeza da sua salvação, aqueles que professam fé em Jesus, que dizem Senhor, Senhor, mas não andam de conformidade com a palavra. Andam em constante carnalidade, Senhor. Estão dentro da igreja, se vestem como ovelhas, mas são bodes. Salva essas pessoas. Ensina a elas o caminho da salvação. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Até aí. Bom, João menciona aqui no capítulo 5, no verso 16, um dos grandes propósitos da carta ter sido escrita. Isso é uma epístola, chamada Epístola Geral, escrita pelo apóstolo João a alguns cristãos. E o conteúdo da carta, e um dos grandes propósitos da carta, está relatado no capítulo 5 e verso 13. Estas coisas vos escrevi. Que coisas? A carta, o capítulo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então a carta, estas coisas vos escrevi. Para quê? Qual foi o propósito da carta? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Para vocês saberem se tem ou não vida eterna. Então a probabilidade da maioria que está aqui e que vai me assistir e tem interesse nesse tema e nessa mensagem, de não ser salvo, é muito grande. Então a probabilidade da maioria que está aqui me assistindo, estar condenada, não estar salva, estar debaixo da ira de Deus, é muito grande. Por quê? Porque os que estão aqui são os que não se batizaram porque algo tem impedido, talvez um pecado, talvez uma prática de vida, ou aqueles que se batizaram, mas não têm certeza por viver uma conduta contrária à da Escritura. Então, olha que perigo se encontra na sua vida. Olha que situação você se encontra. Uma situação de condenação, uma situação de juízo, uma situação de não salvo. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração e tivesse consciência do seu estado e consciência do que nós vamos tratar. Vamos tratar da sua eternidade. Não vamos tratar da posição social, profissional, acadêmica, do seu casamento,
da sua autoestima, da sua problema emocional, não. Vamos tratar da sua eternidade. Então eu gostaria que você ouvisse com temor e tremor. O que vai ser feito aqui não depende da sua qualidade de vida e nem vai, talvez, afetá-la. O que está ocorrendo aqui, o que vai ser dito aqui, vai produzir em você vida eterna, justificação dos seus pecados. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, o que é aquele que está em Cristo? O salvo, o convertido, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então está dizendo, nova criatura. Foi refeito, recriado. Ele não mudou o cabelo, a roupa e começou a vir frequentar uma igreja. Recriado, nova. As coisas velhas passaram. Que coisas velhas? O pecado, a mentira, a devassidão, a bebida, o cigarro, a droga, a injustiça, a maldade. Passou, morreu. E eis que tudo se fez novo. Então foi feita uma nova criatura. Agora o que a gente vê? Um monte de pessoas dentro das igrejas que dizem Senhor, Senhor, que professam fé, que são batizadas, mas que não são novas criaturas. Não foram refeitas, não foram recriadas. Têm os mesmos costumes, hábitos, pensamentos e coração do mundo. Então elas não são salvas. Então é assim que um pecador é salvo. E como eu tenho certeza que eu fui regenerado, que eu nasci de novo? Que a Bíblia fala, né? João 3, Nicodemos diz, Rabi, sei que é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais, Nicodemos, necessário é nascer de novo. O novo nascimento, a obra da regeneração. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então todos os artifícios que venhamos a usar, ou todos os métodos religiosos, não nos trarão vida eterna. Só entra no céu quem nasceu de novo. O velho homem com seus feitos foi crucificado. O pedófilo, o adúltero, o assassino, o mentiroso, o orgulhoso, o soberbo, o adúltero, o bêbado, o drogado, o mentiroso, o perverso, o ruim, foi morto com Cristo, sepultado, morto. E um novo homem nasce à imagem de Cristo. Então, isso é nascer de novo. Ele foi transformado por aquele poder. Então, novas afeições, novos sentimentos, novos desejos. O processamento mental dessa pessoa muda. Os sentimentos mudam, a conduta muda, o cerne muda. Então é assim, sem nascer de novo, uma pessoa não pode entrar no reino dos céus. E onde é mais evidenciado o novo nascimento? Como que eu sei que eu nasci de novo? Fui regenerado. Como que eu sei que eu sou uma nova criatura? Como que eu sei que esse poder de Romanos 1,17 me acometeu, me penetrou em mim e eu que era assim, me tornei novamente um homem justo? Como eu sei? Essa é uma das grandes evidências. Tem várias, mas vou te dar a grande para você avaliar você. A maior evidência que o poder me penetrou em mim, que eu sou uma nova criatura, é quando a minha vontade foi ou está alterada. É na vontade que você avalia se você é salvo ou não. Eu vou falar e você já faz a avaliação. A vontade é que muda. Tá, como assim? Muitas pessoas vêm para Cristo, elas deixam de fumar, elas deixam de beber, elas deixam de prostituir, elas deixam de fazer uma série de coisas. Contudo, isso não é suficiente para saber se você é salvo ou não. Porque no budismo as pessoas deixam de fazer também. No kardecismo francês deixa. No catolicismo romano também deixa. No islamismo, o padrão de santidade externa é muito maior que o do cristianismo. Por exemplo, uma mulher muçulmana em casa não pode ser vista por um amigo. Por exemplo, se um amigo estiver lá frequentando a casa, ela não pode ser vista. Ela tem que ficar escondida até sair aquela visita. Então não é deixar de fazer. O que é então? Muitas pessoas param de fazer algumas coisas. A maioria nem para, continua fazendo. Mas elas continuam gostando de fazer, apesar de não fazer. Então a vontade não foi alterada. Eu gosto, eu tenho vontade de fazer. Ah, mas eu não posso fazer porque é pecado. Quando alguém é acometido pelo poder, nasce de novo,
ela não só para de fazer, ela para de gostar de fazer. E ela deixa de gostar do pecado. Ela deixa de gostar da injustiça. E a vontade também altera no outro lado. E ela passa a gostar daquilo que ela não gostava. Santidade, justiça, verdade. Eu não gostava de falar a verdade. Eu não gostava de ler a Bíblia. Eu não gosto de ir no culto. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de usar uma roupa mais comprida. Eu não gosto de ser justo. Quando ela nasce de novo, ela passa a gostar. Agora eu gosto. Eu tenho prazer de ler as Escrituras. Tenho prazer de ir no culto. Tenho prazer de me vestir com pudor. Tenho prazer de abandonar o pecado. Tenho prazer de obedecer à fé. Então a vontade. Agora eu gosto de fazer o que Deus me pede. E agora eu não gosto de fazer o que Deus odeia. Agora o que a gente tem na igreja? Um monte de pessoas que estão deixando de fazer o que amam e estão fazendo o que odeiam. Eles deixaram de fazer o que ainda amam e estão fazendo o que odeiam. Não nasceu de novo. Nascer de novo é eu deixei de fazer o que eu odeio agora e estou fazendo o que eu amo. Então, se você parou de fazer, mas ainda gosta de fazer, é uma grande evidência que você não nasceu de novo. Se você está fazendo as coisas de Deus, mas não tem prazer, não gosta das coisas de Deus, da justiça de Deus, você não nasceu de novo. Essa é uma das grandes evidências. A vontade é alterada. Entendeu? Agora nós vamos... E quando a vontade é alterada, ela vai convergir nas obras. Aí eu começarei a fazer obras boas, mas o meu coração já foi mudado, minha vontade já foi alterada, eu nasci de novo, fui recriado uma outra imagem, uma outra criatura, a imagem de Cristo. Isso vai ser evidenciado? Mateus 7. Colhem-se uvas ou figos dos espinheiros? Pode uma árvore má dar bons frutos e a árvore boa dar maus frutos? Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então a árvore se tornou boa, nasceu de novo. Logo o fruto vai ser bom. Então, outra evidência é o quê? Você diz que é uma árvore boa, crente, batizado, salvo. Mas dá maus frutos, então você não é árvore boa. Então você não é salvo. Se você é árvore boa, salvo, convertido. Você dá fruto bom, justiça, santidade, bondade. Agora, se você diz, sou árvore boa, crente, salvo, mas dou fruto mau, mentira, pecado, bebedeira, safadeza, maldade, mundo, vaidade, então você não é salvo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então não é a sua profissão de fé que evidencia que você é crente. Você que é carismático, você que me assistindo é pentecostal, você ora em língua, profetiza, rodopia, essa coisa toda. Se você fez uma confissão, se você atende a confissão batista de Westminster, se você é calvinista, arminiano, eleito, predestinado, não importa. Se o seu fruto é mau, você não é salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Senhor, Senhor é a confissão de fé, é a profissão de fé. É aquele que enfatiza repetidamente, sou cristão, mas não faz a vontade de Deus, não dá fruto. Ok? Então eu não conheço você, a evidência que você é salvo não é a igreja que você frequenta, os seus dons ou sua confissão. A evidência que você é cristão ou não, salvo ou não, é o fruto que você dá. Aí 2 Coríntios 13:5, examine-se, pois, o homem para ver se está na fé. Agora, faz um autoexame, teste a si mesmo, se você permanece na fé. Quais são os frutos que você tem dado? Como é que é a sua conduta, a sua vida cristã? À luz da Escritura. Você vai saber se você é salvo ou não. Testa. Há uma maneira de fazer um teste. Pega o espelho da palavra e coloca e avalia a sua vida. Pelo fruto, conhecerei a árvore. Profissão, batismo, isso não interessa. Isso é inútil.
Se você é um nascido de novo, tem que dar fruto de nascido de novo. João Batista, aos fariseus, produzi, pois, frutos que mostrem arrependimento. Então olha para o teu fruto. É uva ou é espinho? Uma videira só pode dar uva, mas a videira está dando espinho. Que fruto que é? Quem você é da porta para fora? Quem você é na escola? Quem você é na sala de aula? Quem você é no banheiro sozinho? Quem você é com a mãe ímpia, com o pai ímpio? Quem é você na repartição que você trabalha? Que tipo de fruto que você dá? Não é aqui que você professa teu cristianismo. Aqui não tem importância. É quando você é pressionado. É quando você é tentado. É quando você é coagido pelo ímpio, pelo mundo, pelo pecado, por Satanás. É ali que você produz o fruto. É quando está na roda dos escarnecedores você sai. É quando você não se vende por dinheiro ou falsificação de um documento. É ali. É quando você está às ocultas e não mente, não fala palavrões. Agora, se fora daqui você falsifica documento, mente quanto a impostos, entra na internet regularmente para consumir pornografia, não tem uma postura cristã como marido, como esposa, é um mentiroso, ama o mundo e as coisas que há no mundo. Então você diz que é árvore boa, crente, mas dá fruto mau, espinho, você não é salvo, de hipótese alguma. Amém? Agora nós vamos estudar um pedaço da carta. Se eu passar um pouquinho do tempo, por favor, não fique nervoso. É muito importante o que estamos tratando. E o que vai tratar a carta? Eu vou ler alguns tópicos que vão evidenciar, que vão mostrar a conduta de um salvo ou de um não salvo. Então, cada tópico vai mostrar a característica de alguém que é salvo. E se você não tiver essa característica, você não é salvo. Se você tiver, você é salvo. A carta foi escrita para consolar, porque o gnosticismo estava atacando muito aquelas igrejas. E eles estavam tendo dúvida da sua salvação. Então João vai escrever, olha, essas coisas eu escrevi para vocês saberem que vocês são salvos, que vocês têm vida eterna. Então a carta foi escrita para sabermos se temos vida eterna ou não, se somos salvos ou não, se somos convertidos ou não. Vamos ver então. Abra em 1 João capítulo 1, na mesma epístola no capítulo 1. Vamos saber, teste da segurança da salvação. 1 João capítulo 1, verso 5. Vamos ler. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ver o 6 mais uma vez. Se dissermos que temos comunhão com ele, se dissermos que somos salvos e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão, que somos salvos e andarmos em trevas, mentimos, não somos salvos. Até aí. Presta atenção. Primeiro teste. A Bíblia diz primeiro que Deus é luz e nele não há treva alguma. O que significa? Esse termo luz, ele compreende duas coisas, mas eu quero tratar uma. Que Deus é luz, Deus é puro, fala da santidade de Deus, da pureza de Deus, da justiça de Deus. A luz manifesta isso, expressa isso. Transparência, santidade, pureza. Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, ou seja, um Deus de luz só pode ter comunhão com pessoas que andam na luz. Pessoas que andam em trevas não podem ter comunhão com Deus. E a pessoa que não tem comunhão com Deus, ela não é salva. Então a primeira evidência é assim.
Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus luz, um Deus puro, justo, santo, e andarmos em trevas, mentimos. Se dissermos que somos salvos, e andarmos em trevas, não somos salvos. Então, luz e trevas. Luz, santidade, justiça, pureza. Trevas, andar numa vida de pecado. Ausência de santidade é uma evidência. Vamos lá. Se você diz que é salvo, diz que é convertido, luz, mas anda em trevas, no pecado, você não é convertido. Então, se Deus é luz, e luz significa ser santo, a evidência que eu sou salvo é que eu ando em santidade. Se eu disser que tenho comunhão com Ele, se eu disser que sou salvo, sou convertido, e não andar em santidade, eu não sou salvo. Primeira evidência de um convertido, de um nascido de novo, de um salvo. Andar em santidade. Crescer em santificação. Avalie a sua vida. A sua vida é uma vida de santidade. Você anda na luz, como Ele é luz. Ou seja, você é santo como Ele é santo. Você é puro como Ele é puro. Você é justo como Ele é justo. Você anda em justiça como Ele é justiça. Se você diz que é convertido e não tem uma vida pura, santa, você não é convertido. Você não é salvo. O que quer dizer ser santo? Dentre tantas interpretações, santidade significa separação. Você tem uma vida separada do mundo, separada do pecado, separada desse sistema. Essa é a grande evidência. É impossível um salvo viver uma vida não separada, uma vida impura, uma vida imoral. É impossível. Se você diz que é salvo, batizado, convertido, mas vive uma vida imoral, ímpia, injusta, em constante pecado, essa é uma grande evidência que você não foi salvo. A santidade, presta atenção, é uma grande evidência. Quando você se converte, recebe a Jesus pela fé, imediatamente você é justificado. O que é ser justificado? Você é considerado legalmente justo diante de Deus. Seus pecados são apagados e você tem a dívida quitada, você é salvo. A evidência que você foi justificado, perdoado, que Deus perdoou os seus pecados, é que logo após a obra da justificação, inicia a obra da santificação. É o mesmo poder, o poder que regenera, o poder que pega a massa e recria ela. Esse poder recriou-a, agora vai trabalhar nele a obra da santificação. Suponhamos que o homem está assim, ele nasceu de novo, ele ainda está assim. Agora o Espírito Santo vai começar a santificar, torná-lo a imagem de Cristo. Então, desde o primeiro dia que ele ouviu a fé, se arrependeu, foi transformado, começou uma obra de santificação progressiva. Cada dia, mês, semana, ano, ele está crescendo a estatura de Cristo, sendo conformado à imagem de Cristo, se purificando, se separando, se santificando. Agora, se não há essa obra da santificação em você, é porque nunca houve a obra da justificação em você, que é a salvação. É o Espírito Santo que opera. É uma evidência que o Espírito Santo não está atuando em você. E se o Espírito Santo não está atuando, é porque você não possui o Espírito. E a Bíblia diz na própria carta de João, quem não possui o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Esse não é salvo. Santidade é a marca de um salvo. Separação do mundo. O que todo ímpio gosta, você não gosta. O que todos os ímpios fazem, você não faz. O lugar que os ímpios frequentam, você não frequenta. As coisas que o ímpio fala, você não fala. A vestimenta que o ímpio usa, você não usa.
Separação. Isso é uma evidência. Agora, se o seu jeito de falar é semelhante do ímpio, de vestir semelhante do ímpio, os lugares que você frequenta são os mesmos do ímpio, a programação que você assiste na TV é a mesma do ímpio, não há evidência alguma de santificação ou santidade na sua vida. Então, não há evidência alguma de salvação ou conversão na sua vida. Santidade. Você vive uma vida casta, mulher. Uma vida casta, púdica, santa. É uma evidência que você é salva. Não, vive na imoralidade, gosta da sensualidade, tem pensamentos viciosos. É uma evidência que talvez você não seja salva. Você tem prazer em programas imorais, você se assenta na roda dos escarnecedores, você ri de coisas que Deus odeia, você não é salvo. Santificação, pureza, separação é uma evidência. Se você diz que tem comunhão com Ele, que é salvo, mas anda em trevas, mentindo, você não é salvo. Se você diz que é salvo, que é convertido, mas não anda em santidade, em santificação, você não é salvo. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque apertado é o seu caminho. Estreita é a porta, estreito é o caminho. A porta é quando você recebe Jesus. O caminho, a caminhada cristã é a santificação. Tem muita gente dizendo que entrou pela porta e não está andando no caminho. Entrar pela porta, o que é? Receber Jesus. A porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Agora eu estou entrando por uma porta estreita e andando num caminho largo. Ou seja, recebi a Jesus, porta estreita. Agora vivo uma vida de pecado, caminho largo. Não, eu recebo a Jesus, porta estreita, e ando num caminho estreito. Vida de santidade. Diz que é salvo, mas bebe? Mentira. Diz que é salvo, mas fuma? Mentira. Diz que é salvo, mas fica 24 horas na televisão? Mentira. Diz que é salvo, mas trai, prostitui? Diz que é salvo, mas é mentiroso? Diz que é salvo, vive uma vida de pecado? Mentira. A marca de um salvo é santidade, pureza na mente. O homem bom vê o mal e se esconde. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É templo do Espírito Santo? Guarda o corpo. Não, a Bíblia diz que eu uso meus membros como instrumento de justiça. Membro de corpo é para justiça de Deus, é para santificação. Como é que você usa seu corpo? Ele é um outdoor de sensualidade? Como que você usa os seus membros? Você usa ele... São instrumentos de justiça? Ou são para tocar na impureza? Ou são para ter prazer? É uma evidência. Como que você usa a sua boca? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, promovendo edificação para os que ouvem. Diz que é salvo, mas só fala palavrão. Diz que é salvo, mas fala só imoralidade, piada imoral. Impossível. Como que você usa a boca? Para falar mentira ou a verdade? Portanto, deixai a mentira e falar a verdade, cada um para o outro, porque somos membros uns dos outros. Não mintais mais uns para os outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e já vos renovaste do novo homem, que foi feito para a imagem daquele que o criou. É impossível um salvo viver em constante mentira, porque o mentiroso não herdará o reino dos céus. Está lá em Apocalipse 21:8, correto? E todos abomináveis, idólatras, adúlteros e mentirosos. O que é o mentiroso? O não salvo. Não tem como um salvo ser mentiroso. A lista que tem Apocalipse 21:8 é dos não salvos. E o mentiroso é um não salvo. É impossível um salvo que cresce em santificação ter a mentira como prática de vida. A santidade é a marca da sua vida? No vestir, no falar. E o pensamento? Pornografia, imoralidade, homossexualismo, lesbianismo, falcatrua, picaretagem, julgamento, ódio, vingança. Não.
tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é bom, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupai o vosso pensamento. Está entendendo? Pureza. Fica com menina, toca na namorada, faz sexo antes do casamento, consome porcaria na TV, se agrada com programas de comédia da TV, Pânico, Zorra Total, que é uma manifestação do inferno aquilo lá, então você não é salvo. A marca de um salvo, andar na luz, como Ele é luz. Se eu andar em trevas, uma vida de pecado, eu não sou salvo. Santidade, igreja. Separação. Separação. Nós não somos daqui, nós odiamos as coisas daqui. Aquele que é nascido de novo recebeu uma nova massa encefálica e um novo coração. Ele processa, ele raciocina, ele interpreta, ele de maneira diferente do mundo. E ele cresce em pureza, em santidade, em piedade. Se desde que você veio para Cristo isso não está acontecendo, você nunca veio para Cristo. Se desde que você veio para Cristo, você deixa a cada dia o mundo, as coisas do mundo, então você é salvo. Se você veio para Cristo e a cada dia luta com o pecado, tem vitórias, derrotas, mais luta, está crescendo e cada vez mais se desfazendo das coisas desse mundo e se separando, guardando a mente, guardando os olhos, guardando a boca, guardando o corpo, o coração, é uma evidência que você é salvo. Então ele vai dizer depois no 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ou seja, e o sangue de Jesus nos purifica, há perdão, há salvação em nós, se andarmos na luz, como Ele é luz. Primeiro teste, andar na luz, vida de santidade, é uma evidência que somos salvos. Segundo, no verso 7, se porém andarmos na luz como está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Até aqui. Segunda evidência, se você é salvo ou não. A marca de um salvo, de um convertido de verdade, escuta, presta atenção, é que ele gosta de estar na presença de outros salvos. Se dissermos que estamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se dissermos que somos salvos, que somos convertidos, uma das evidências é que nós vamos andar somente com outros convertidos. É que vamos ter prazer de estar com outros salvos. Você diz que é salvo, mas seus melhores amigos são ímpios. Você não é salvo. Você diz que é salvo, mas tem Facebook e no seu Facebook só tem mensagens, fotos de ímpios. Você não é salvo. Uma evidência do salvo é que ele gosta de ficar na presença de outros salvos. A evidência de um convertido é que ele gosta de andar, tem comunhão, intimidade, amizade, somente com outros convertidos. Porque está dizendo ali, temos comunhão com os outros. O que significa a palavra comunhão? Koinonia. Ter algo em comum e companheirismo. Então eu sou companheiro daqueles que eu tenho algo em comum. O que eu tenho em comum com meu irmão? A mesma fé. O mesmo Cristo. Agora por que o bode não anda com outros salvos? Porque o bode não tem algo em comum com o salvo. O salvo gosta de Cristo. O bode não gosta de Cristo. Então ele não tem comunhão com o salvo, porque ele não tem algo em comum com o salvo. Agora salvo com salvo tem algo em comum. O quê? Eu professo a mesma fé que meu irmão. Eu amo o mesmo Deus que meu irmão. Eu penso as mesmas coisas. Ele está trabalhando para crescer em santidade, eu também. Ele ama a fé, eu também. Ele fala das coisas do céu, do Espírito, eu também. Então temos comunhão. É agradável estar na presença dele. Agora o irmão que está dentro da igreja e não gosta de andar com santos, não gosta de andar com pessoas espirituais,
não gosta de estar na presença de pessoas puras, mas gosta de estar na presença de ímpios, de pessoas carnais, ele não é salvo. Agora, o cara é crente, batizado, diz que é salvo. O melhor amigo dele é ímpio. As festinhas que ele está são ímpias. Os números do celular dele, a agenda do celular, a maioria de ímpio. O ímpio dorme na casa dele. Ele dorme na casa do ímpio. Tem intimidade com o ímpio. É uma evidência que ele não é salvo. Não é salvo. Bem-aventurado o homem, o cristão, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O cristão não anda no conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecador, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salvo não consegue. Presta atenção, não é questão de te obrigar. Não é para andar com essa pessoa. Não é para ter comunhão. Não. O salvo, ele não tem desejo de ficar com alguém que é ímpio. É ele que não quer. Como é que ele vai andar com a pessoa que fala palavrão, xinga, cobiça a mulher, tem conversas imorais, é estúpido e desonesto? O santo, o convertido, o justo, ele não consegue ter comunhão com esse tipo de pessoa. Não é obrigar. Você pode sair o que você quiser, meu filho. O problema é seu. Não vou te obrigar a fazer nada, não. Quem te disse que o salvo você tem que obrigar ele a ser santo? Jamais. Quem te disse que o salvo, o convertido, você tem que obrigar ele a não andar com uma amizade? Ele só vai andar com uma amizade para pregar para eles. O salvo não tem prazer. Como é que luz dorme com treva? Agora, se luz está dormindo com treva, é porque não é luz, é trevas dormindo com trevas. Essa é uma grande evidência. Agora, se você gosta de andar na presença dos santos, você gosta de ter comunhão com obreiros, pastores, gosta de ter comunhão com pessoas espirituais, puras, bíblicas, é uma evidência que você é salvo, que você nasceu de novo, que você ama Jesus. Vamos dar uma olhada para você ver. Marca aí 1 João que nós vamos voltar. Abre comigo em 2 Coríntios 6, verso 14. Olha lá. Aqui vai falar a diferença de um salvo e de um não salvo, e a incompatibilidade que tem. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Julgo desigual é não tenhais aliança, comunhão com ímpios. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou injustiça? Ou que comunhão da luz com trevas? Paulo está dizendo, é impossível trevas e luz andar junto. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Não pode. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, olha lá para a igreja, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, ou em nada imundo, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Outra vez, separação. Saí do meio deles. Saí e não toquei nada imundo. Ele diz que comunhão há entre luz e trevas. Que harmonia há entre o crente e o incrédulo. Não pode, é impossível. Agora, se está havendo, não é porque é crente e incrédulo. É incrédulo e incrédulo. É ímpio e ímpio. Agora avalia a tua vida. Com quem que você anda? Com quem que você abre a sua vida? Quem frequenta a sua casa? Você frequenta que casa? Quem está no seu hall e ciclo de amigos? Ímpios. Não, pastor, para mim não serve, eu sou salvo porque eu só ando com gente da igreja. Não é quem disse que todo mundo que está em Israel é israelita. Tem ímpio batizado, tem ímpio que canta, tem ímpio que prega.
Outra evidência é dentro da igreja. O camarada está na igreja e ele tem comunhão só com crente. Mas é só com crentes carnais. Porque dentro da igreja tem bode e ovelha. Tem o joio e tem trigo. Você pode reparar. Tem irmãos dentro da igreja que só gostam de andar com os irmãos mais fracos. Os carnais. Também é uma evidência. Eles não gostam de conversa espiritual. Isso aqui está muito chato, falando de Bíblia, de pregação, de orar. Não. Aí ele vai para o outro, está falando de futebol, de videogame, a última piada não sei da onde, o programinha que ele viu no CQC. Está na roda dos escarnecedores dentro da igreja. Eu percebo aqui dentro da igreja, eu sei quem anda com cada um, quais rodinhas cada um anda. Eu sei que tem gente que corre do espiritual, né? Esse papo espiritual, nossa Deus, coisa chata. Como é que alguém acha Deus chato? Pode ser salvo. Como é que um crente acha assunto da Bíblia pode achar chato? Isso não é crente, velho. Essa coisa de Bíblia é chata. Agora abra comigo em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Olha só, Ezequiel 36, verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui é uma profecia, uma promessa do Velho Testamento, com relação à nova aliança, com relação à igreja. Vos tirarei das nações, está falando da conversão, da igreja. Quando eu sou convertido, salvo, vos tirarei do meio dos pagãos, dos ímpios, e vos congregarei nessa terra. Fala de separação, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, vos trarei para essa terra. Olha Deus tirando o povo do pecado, do paganismo, do mundo, e separando o povo e colocando em outra terra. Então aqui em Ezequiel já estava profetizado qual era a postura da igreja. Separação. De quem? Das outras nações. Ímpios. Então uma evidência do crente salvo, lá em Ezequiel já mostrava separação. Israelita só andava com israelita, só casava com israelita, só se associava com israelita e não com os pagãos. A mesma coisa, um crente só se associa com outros crentes, só tem intimidade com outros crentes, aliança com outros crentes, ele é separado. Volta para 1 João agora. Três agora, terceiro. 1 João capítulo 1 ainda. 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos atentar para o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado algum, não somos convertidos. Presta atenção. Terceira evidência de um salvo. Quer saber se você é salvo? Se você é convertido? O salvo tem convicção do pecado. Convicção do pecado. Convicção do pecado. O que quer dizer isso? Presta atenção. O salvo, o nascido de novo, ele é sensível ao pecado. Ele sabe a profundidade, o peso do pecado. Ele tem convicção
primeiro, que é pecador, convicção da profundidade, do terror que é o pecado, ele tem abominação do próprio pecado. Ele se entristece com o próprio pecado. Ele sabe que é profundamente pecador. E ele conhece as terríveis consequências do pecado. Agora é uma pessoa que diz que é salva, mas ela não vê maldade em nada. Ela não tem noção dos atos que ela pratica. Ela pratica a iniquidade e ela não acha, ela não vê aquilo como algo sério, como algo profundo. Ela trata o pecado de modo superficial. O que tem? Eu só fui lá ontem. Ué, o que tem? Mas eu bebi, mas foi em casa. O que tem? Que a mulher estava merecendo. Não, mas o que tem de mais? Foi só R$100. Ele roubou R$100. O que tem? Eu não aguentei, eu me masturbei, mas isso é normal, sou menino, novo. Ele não tem convicção do pecado. O pecado não é um terror para ele, não é uma abominação. Ele não é sensível ao pecado. Ele não sabe a profundidade que é o pecado. E se você é assim, peca, se você comete atos iníquos e não vê a profundidade deles, você não é salvo. Você não é salvo. Ele também não se acha pecador. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Ele não se julga tão pecador. Ele não se julga merecedor do inferno. Ele não se julga impuro ou mau. Não se julga. Ele não tem convicção da própria natureza, da própria pecaminosidade. Aí é uma grande prova que ele não é salvo. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus, outra vez. E quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Olha, como você sabe que alguém que não vê o pecado assim não tem o Espírito de Deus? Porque João 14, 15, 16 diz: quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não estou convencido do meu pecado, o Espírito não veio até mim. E o Espírito não vir até mim é uma evidência que eu não sou salvo. Porque quando o Espírito trabalha em mim, eu vejo a pecaminosidade dos meus atos. Eu vejo a profundidade do que eu estou fazendo. Então, se você professa a religião, fé reformada, pentecostal, carismática, se você é doutor, teólogo, PhD, se você trocou de credo, de rótulos, mas você não tem convicção do pecado, se você não vê os atos abomináveis que você pratica, se você vê superficialidade em tudo que você faz, se você não se julga tão pecador, é uma grande evidência que você não é salvo. Porque um salvo, ele tem convicção, ele não quer pecar, ele não quer, mas quando ele peca, ele se sente sujo, ele tem terror, pavor, ele tem convicção. É igual a Isaías, quando Deus se apresentou, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, meu Deus, eu estou perdido. Essa é a característica de um salvo. Agora, onde você foi ontem? Fui ali, fui no aniversário. Vai dormir, perde a hora no outro dia, que a consciência é tranquila. Como é que pode ser salvo? Onde você estava? Não, estava aí, trabalho, estava saindo com os amigos. Mente. Esse patrão meu, ele é injusto, ele não merece, por causa disso eu vou furtar algo da empresa. E não há pesar. Não há pesar. Sai com a namorada, escorrega, cai. Tá bom. Não há pesar.
Não apesar das coisas que você está fazendo. Eu estou dizendo algo sério. Se não apesar na sua vida, você vai para o inferno. E é lá mesmo que você tem que estar. Porque uma pessoa que não tem pesar, convicção do pecado, o que ela vai fazer no céu? Como é que você pode pecar com essa cara lavada e vir no culto e levantar a mão? Como é que você pode viver uma vida impura, imoral, desonesta, trambiqueira? E congregar, não há peso. Você está fazendo atos abomináveis diante de Deus. O que você considera normal, Deus simplesmente abomina. E é a grande evidência que você é salvo ou não. Convicção do pecado. Não tem quebrantamento. O que Davi fez? Você não fez um terço de Davi. Mentiu, adulterou, assassinou, pecou. Mas a Bíblia diz que quando Natan repreendeu, Davi cai prostrado, me perdoa, eu pequei. E no Salmo 51 ele vai mostrar a postura dele. Em pecado me formou minha mãe, Deus no ventre da minha mãe. Ele diz, tu não se agrada de sacrifício, senão te daria sacrifício para o Senhor. São um coração contrito e quebrantado. Davi ficou pesado pelo pecado. E a Bíblia diz que 7 dias ficou sem comer. Ele ficou tão consternado, compungido pelo pecado. Ele sentiu nas vísceras o poder, a força do pecado, a ponto de jejuar, de escrever um salmo brilhante que é o 51. Evidência que Davi, mesmo cometendo aqueles erros, era salvo. Agora, se fosse nós, que jejum que eu quero as iguarias, eu sou o rei Davi. Bobagem, todo mundo morre, mata esse cara. Sou o rei, eu tenho quantas mulheres eu quiser. Pesar pelo pecado. Pesar pelo pecado. Quarto. Capítulo 2 agora. Quarta evidência. Capítulo 2, verso 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido, sabemos que somos salvos. Por isto, como que eu sei que eu sou salvo? Por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, aquele que diz, sou salvo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não é salvo. 4. Guardar a palavra de Deus. Eu vou te explicar o que ele está querendo dizer. O verdadeiro salvo conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, pratica a Bíblia, obedece a Bíblia. Se você diz que é salvo, nem lê Bíblia, nem sabe o que está na Bíblia, aí não tem nem jeito de argumentar com você, filho. Se você diz que é salvo, até conhece mais ou menos, mas não pratica nada que conhece. Se você diz que é salvo, mas não obedece os mandamentos, é impossível ser salvo. Porque a marca de um convertido, de um salvo, é que ele anda e caminha na palavra. Eu vou traduzir isso numa frase. O salvo aplica cada conceito da palavra na sua vida diária. A marca de um salvo, que você é convertido, cada conceito da Bíblia ele aplica na sua vida diária. Se preocupa em observar e obedecer detalhadamente a palavra. O que é isso? No casamento dele, ele aplica o conceito bíblico. Lá no trabalho, ele aplica conceito bíblico. Na hora de usar o dinheiro, ele aplica conceito bíblico. Na hora de fechar negócio, ele aplica conceito bíblico. Na hora de se vestir, ele aplica conceito bíblico. Na hora de se relacionar, ele aplica um conceito bíblico. Na hora de pronunciar uma palavra, ele aplica conceito bíblico. Entendeu? Ele não faz nada sem ser respaldado pela palavra. Tem que fechar esse negócio. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, então vamos fazer assim. Eu tenho que usar o dinheiro aqui e fazer tal coisa com o dinheiro. O que a Bíblia diz? Assim, então vou usar o dinheiro
conforme a Bíblia diz. A minha mulher fez isso. Eu vou falar com ela, mas o que a Bíblia diz? Como eu devo falar? A Bíblia diz assim, então eu vou falar assim com a minha mulher. Eu vou num culto hoje, eu vou numa formatura, eu vou trabalhar, eu vou vestir a roupa, que roupa que eu ponho? O que a Bíblia diz? Vós mulheres, usai trajes modestos, serem castas, boas donas de casa, que o enfeite não esteja nos cabelos, no frisar dos cabelos. Então tem que vestir com modéstia. Então é assim que eu vou fazer. Qual a última vez que você consultou a palavra para tomar uma decisão? O negócio que você abriu aí tem respaldo bíblico? O jeito que você lida com o dinheiro é bíblico? O jeito que você está vestido para vir aqui hoje é bíblico? A Bíblia manda, tem um princípio para vestir, principalmente a mulher. Provérbios 7,10 diz que a mulher sensual se veste como prostituta. Provérbios 7,10, pode olhar aí. Diz que a mulher tem que ter um traje moderado, modesto, ser casta. Não, mas eu sou crente, mas nem conheço Bíblia. Sou crente, mas não gosto de Bíblia. Sou crente, mas não aplico a Bíblia. Aí é difícil ser crente. Meu irmão, porque a gente tem que ter... E tem gente que é ignorante, parece que é, desculpa, burra. Eu não vou para a Bíblia. Filho, a Bíblia abençoa, a Bíblia não amaldiçoa, não. Seguir princípio bíblico não é ruim, não, é bom. É muito melhor obedecer cada vírgula, tio e i, do que não obedecer nada. Não, porque se eu não obedecer a Bíblia, eu ganho R$10 a mais. Não, filho. É uma tolice pensar que desobedecer a Bíblia vai te trazer mais lucro. Isso é tolice. Não é bom, eu vou falar com a minha mulher, mas eu vou falar à luz da Bíblia. Eu vou falar com meus filhos, mas eu vou falar à luz da Bíblia. Eu vou usar aquela bufunfa, mas à luz da Bíblia. Eu vou me vestir à luz da Bíblia. Eu vou falar à luz da Bíblia. Olha lá que clareza que está a carta. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, sabemos que somos salvos, se guardamos seus mandamentos. Aquele diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, mentiroso. A Bíblia diz que o filho tem que honrar e obedecer o pai, porque isso é justo, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolongue os dias sobre a terra. Você honra o pai, a mãe, obedece. Porque isso é justo, é ordem, é mandamento. Não. Meu Deus, a coisa mais boa do mundo é tudo que você for fazer, um passo, um movimento. Vai para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Consulta a Bíblia. Eu não sei muito, tal. Consulta um pastor, alguém. Esta é uma evidência que eu sou salvo. Essa é uma evidência que eu não sou salvo. Guardar os mandamentos. Aplicar eles em cada conceito da minha vida. E o justo, o salvo, tem prazer. Ai do justo se ele não fizer. O justo quase morre. Ele fica desesperado se ele fizer uma coisa que não é bíblica. Meu Deus do céu, a Bíblia proibiu, por que eu fiz? Ele fica desesperado. Ele faz questão de tomar o decisão. Não, a palavra diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vamos receber esse cara aqui em casa, não. Olha, a Bíblia diz que é para emprestado, para não esperar receber de volta. Deixa, o coitado não tem onde cair morto. Olha, a Bíblia diz que tem que andar com pudor. Mulher, vamos mudar essa roupa aí. Não, é verdade. A Bíblia diz que tem que pegar e disciplinar com vara. Esse menino está muito birrento, esse menino está fazendo o que ele quer. É verdade. Vamos educar. Vara. É assim. A Bíblia diz para eu zelar o que é honesto diante dos homens. Nós temos que pagar a conta em dia, nós estamos dando mau testemunho, nós estamos gastando mais que estamos comprando. A palavra diz para a gente andar em dia com a sociedade. Lembra de Jesus? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O crente se preocupa, é verdade. Vamos baixar o gasto esse mês sem internet, sem comida cara, vamos pagar as dívidas. Porque a palavra diz. É assim a vida de um justo. Aplica, está ali vendo um programa, passa um negócio imoral, desliga, muda. Porque a Bíblia diz, não colocará coisa má diante dos olhos. Tira isso aí. Tudo é me lícito, mas nem tudo me edifica. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nem todas me edificam. Nem todas me convêm. A Bíblia. Quinto. Só mais 2 estamos acabando.
Capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que texto forte. Quinto teste. Amor pelos meus irmãos. Um verdadeiro salvo ama outros salvos. Ama os irmãos em Cristo. Ama o próximo. É marca, porque o amor de Deus foi derramado nele pelo Espírito que nos é dado. O grande mandamento da lei é amar. Paulo vai dizer nos Gálatas, e toda a lei se resume nessa palavra, a saber, ama teu próximo, como a ti mesmo. O crente ama outro crente. O crente ama seu semelhante. Ele tem amor pelo salvo, pelo convertido. Ele tem amor pelo justificado, pelos santos. Se você estudar as igrejas primitivas, eles tinham tudo em comum, se salvavam uns aos outros, se protegiam uns aos outros, cuidavam uns aos outros, davam mantimentos. Havia um amor. Havia uma festa que comemorava nas igrejas dos primeiros séculos chamada Ágape, festa do amor. Tinham tudo em comum. Uns davam comida para os outros, roupas para os outros. Ah, você trabalha com costura? Eu trabalho com agricultura. Então eu empresto o meu serviço, você o seu. Amor. Amor é perdoar quando um às vezes te ofende. Não, mas eu amo aquele irmão, eu lhe relevo. Amor é ajudar. Amor é passar uma noite com ele no hospital. Amor é caminhar 2 milhas. Amor é dar a capa, dar a túnica. Amor é estar pronto a servir. Amor é ter paciência. Agora, peraí. O camarada diz que é salvo, mas odeia os irmãos. Tem rancor com a diaconisa. Tem birra com o obreiro. Não olha na cara do pastor. Tem um prazer quando o irmão se estrepa. Você já viu? Eu nunca vi uma geração igual essa que odeia tanto como a nossa. Pastor fulano ficou sabendo? Coisa boa. Sabia. A Mara que rebenta. Não é assim? Ódio entre os irmãos. Quer ver? Põe o dedo aí, marca. Vamos lá para Provérbios 16. Provérbios. Provérbios 6. Verso 16. Olha lá, que espetáculo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Primeiro vamos ver as coisas que Deus odeia. O que Deus odeia? Olhos altivos, gente soberba, orgulhosa. Deus odeia, a Bíblia está dizendo. Segundo, língua mentirosa. Deus odeia mentirosos. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que oprimem o inocente, que matam, que corrompem. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Gente perversa que trama injustiça. Pés que se apressam a correr por mal. Gente maldosa. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Então essas 6 coisas Deus odeia. Agora vamos ver. Deus eleva o nível de ódio. Vamos ver o que ele abomina. A 7ª. E o que semeia contenda entre irmãos. Nossa, Deus do céu. Deus abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Como é que alguém que semeia contenda entre irmãos, fala mal de irmão, odeia irmão, pode ser salvo? Marca de um salvo: ama o seu semelhante, ama o próximo, ama os crentes em Jesus. Eu estou dizendo de amar. Sabe o que é amar? Eu coloquei aqui no original. Amar é estar satisfeito. Estar satisfeito. Estou satisfeito com os irmãos.
É um amor fraternal. Eu tenho um sentimento de respeito, carinho, de generosidade com o meu semelhante. É uma marca. Agora a marca desse povo é uma guerra de crente contra crente. É uma guerra de ministério, parece comércio. É uma guerra de pastor, é um ódio, um desejo de ver as tripas do outro para fora. Como é que vai ser salvo isso? É irmão que não conversa com outro irmão. É irmão que não perdoa irmão. Se vós não perdoar vossos inimigos vossas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Se você está aqui e odeia e tem problema e não ama outros irmãos em Cristo ou seus semelhantes, é uma grande probabilidade você não ser salvo, porque a marca, olha que Jesus disse em João 15, nisto conhecereis que sois meus discípulos. No que, Jesus? Se amardes uns aos outros. Ah, é? A prova que eu sou discípulo não é curar cego? Não. Não é ressuscitar morto? Não. Não é pregar bonito? Não. Qual que é a prova então que eu sou seu discípulo? Se você amar o seu semelhante. É a marca que eu sou salvo. Sexto, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Essa aqui é uma das outras grandes marcas do salvo e do não salvo. O salvo odeia o mundo. O que é o mundo aqui? É a cultura, é o sistema dirigido pelo diabo, é a sociedade. E o salvo, presta atenção, o justo, o convertido, ele odeia o sistema, a cultura, as obras malignas do mundo. É marca, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não é salvo. Se você tem prazer nas coisas do mundo, você não é salvo. Se você acolhe o mundo, se você recebe com alegria, sabe? Eu tenho prazer de ver uma luta de vale tudo, eu adoro aquilo, aquela coisa inútil, aquela carnificina. Eu tenho prazer. Mundo. Eu só uso grife, eu gosto de andar na moda, estilo, vaidade, mundo. Eu gosto de cheirar, eu gosto de exalar mundo. Sabe? A última moda, a grife, eu gosto de estar por dentro das revistas caras contigo, eu gosto de saber da vida dos atores, fofocas ali, os famosos, eu me adoro entreter com aquilo. Mundo não é salvo. Não é salvo. Se você consome futebol de uma maneira idólatra, eu não perco um jogo, eu brigo com a esposa por causa de jogo, eu faço de culto por causa de jogo, eu gosto de jogo, eu idolatro, eu até oro para o time ganhar. Por isso que o time só vai perder. Mundo. 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 Se alguém ama, se alguém acolhe, se alguém recebe com alegria, se alguém tem prazer nas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, ele não é salvo. As pessoas, é mundana, ela adora Las Vegas, Hollywood, ela adora mundo, moeda, papel, marco alemão, franco suíço, dólar americano, mundo, é um trem de doido, mundo. Tudo que é mundano, é mundo. Não é salva. E está cheio disso dentro da igreja. Cheio de gente. Jesus, elas querem usar as coisas espirituais, as que estão na igreja. Elas querem usar o céu, querem usar Deus, as coisas espirituais, para promover as naturais delas. Então vou dizer que tipo de crente você é, olha para mim. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que a Bíblia diz. O cara usa Deus, usa o céu para a terra.
cara quer que Deus patrocine o mundanismo dele. Pastor, então não pode viver no mundo? Eu não estou falando que não pode viver no mundo, não pode amar o mundo. Você pode ter carro, casa, pode ter tudo, mas eu não amo essa porcaria. Eu não tenho apego, eu não tenho fissura nisso. Está aí. Não há problema nenhum você estar no mundo. Nenhum. Você usar tudo que tem no mundo. O problema é você amar o mundo. O problema é você não respirar sem o mundo. Esse é o problema. Então a pessoa ama o mundo, cheira como o mundo, veste como o mundo, fala como o mundo, vive como o mundo, gosta de tudo que o mundo tem. Como é que ela é salva? Um salvo odeia as coisas do mundo. Ele odeia ver quando a Xuxa profere aquelas palavras. Ele odeia a declaração da Daniela Mercury na revista Veja. Ele odeia aquelas lutas, aquela coisa toda mundana. Ele odeia a idolatria. Ele odeia a luxúria. Ele odeia o prazer. Ele odeia a aparência do mundo. Romanos 12 diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo vai prosseguir: e não vos conformeis com esse mundo. Não conforma com esse sistema, não abraça, não acolhe esse mundo perverso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforma com esse sistema. Eu vou te dizer, uma das grandes máquinas de nos conformar com o mundo é a televisão. Você quer mundo, está dentro da TV. A TV, tudo que é mundo está nela. E ela conforma as pessoas que assistem ao mundo. Ela introduz você. O jeito que o mundo pensa está na TV. O jeito que o mundo veste está na TV. O jeito que o mundo se casa está na TV. O jeito que o mundo educa os filhos está na TV. O jeito que o mundo fala está na TV. O jeito que o mundo pensa está na TV. Então, quando você está diante da TV, ela está te conformando ao mundo. E Jesus está dizendo que quem ama o mundo, se conforma ao mundo, não é salvo. Adora cultura, entretenimento. Sabe o que o Leonardo Ravenhill diz? Que o entretenimento é o substituto diabólico para alegria. Entretenimento! Ó coisa do inferno! E crente fica consumindo isso. Consumindo essa política, essa filosofia mundana. Hollywood é do inferno. Aqueles filmes, essas produções, tudo que tem na indústria cinematográfica, televisiva, toda a indústria do entretenimento é diabólica. Aquilo está consumindo você. Tira o lugar do devocional, da leitura bíblica, da oração, da comunhão com a esposa, da comunhão com os filhos. Atrofia fisicamente, mentalmente, psicologicamente. O entretenimento é de Satanás. E se você é consumido por isso, idolatra, é dependente, é viciado, mundo, provavelmente você não é salvo. Isso é muito perigoso. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não vou estar lá na sua casa agora com um pedaço de pau. Não faz. Não é isso. Você não entendeu a mensagem. Eu estou dizendo que se Deus tirou o coração de pedra e pôs um de carne, você desliga isso aí. Eu vomito se eu ver isso aí. Eu não consigo consumir isso aí. Estou dizendo que eu vou te obrigar. O que é isso? Tira essa safadeza, essa pouca vergonha. Some com isso da minha casa. Pega um filho fazendo isso, você dá um corretivo. A mulher que você quer fazer isso é da porta para fora. Eu até te dou liberdade. Na minha casa isso não entra. Um salvo faz isso. Ele não quer.
Ele não vai rir daquela porcaria, ele não vai rir da pornografia, do palavrão, ele não vai rir do que é fútil, do que é diabólico, ele vai entristecer, ele vai vomitar, ele não tem prazer nisso. Essa é uma evidência que ele é salvo. Última para encerrar a evidência. 1 João capítulo 3. Capítulo 3. 1 João 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O 6 de novo. Todo aquele que permanece nele, todo aquele que é salvo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Até aí, para encerrar agora. 7, o salvo não tem o pecado como estilo de vida. O salvo peca, pastor? Peca. O salvo cai? Cai. O salvo esfria? Esfria. O salvo faz lambança de vez em quando? Faz. O salvo peca? Peca. O salvo vive uma vida de pecado? Absolutamente não. Salvo, convertido, que está cheio do Espírito Santo, o que o Senhor mostrou, que virou a nova criatura, peca? Peca. Isso é muito triste, mas acontece. Ele cai? Cai. Falha? Falha. Vive uma vida de pecado? Impossível. Está aqui, ó. Claro e bom som. Todo aquele que permanece nele, o salvo, não vive pecando. Mas todo aquele que vive, olha que detalhe, não está dizendo todo aquele que peca, porque todo mundo peca. Mas todo aquele que vive pecando, olha o que a Bíblia diz, não o viu, nem o conheceu. Não é salvo. Então você pode avaliar teu filho agora, pai. Ele vive a prática do pecado? Seu filho não é salvo. Não, meu filho luta com o pecado e às vezes cai, pobrezinho. Não, meu filho é sem vergonha. A prática de vida dele é pecado. Ele é ímpio, seu filho. Seu filho é ímpio. Tem nada a ver se ele está aqui, congrega colar, ele é ímpio. Teu marido, olha teu marido, vamos avaliar teu marido. Agora as esposas, porque ninguém é melhor para avaliar o marido que a esposa. Seu marido é um homem santo, de oração, luta contra o pecado, às vezes você vê ele caindo. Não, meu marido vive uma vida de pecado. Pecar é o ofício do meu marido. O homem peca a hora que acorda, a hora que deita, tudo que faz ele peca. Ele não é convertido. Aqui está dizendo que nunca viu, nem o conhece. Não, mas ele é salvo sim. Não, mas ele é salvo e vive vida de pecado? Aí não, quem vive vida de pecado é um não salvo. O salvo vive uma vida de santidade. Não tem jeito de eu dizer eu sou salvo e viver uma vida de pecado. Tem o pecado como estilo de vida? Qual a marca, a característica da sua vida? É uma luta em santidade, em oração, em busca. Aí às vezes cai. Não. A mentira é meu estilo de vida. Não é salvo. A imoralidade é meu estilo de vida. Não é salvo. A bebida, o cigarro, o roubo, a picaretagem é estilo, assim. Tudo que eu vou fazer que envolve papel, sai da frente. Tudo que vou fazer que envolve papel é desonesto. Uma vez, nossa, que dia eu deslizei, não era para eu ter feito aquilo, me perdoa, Deus. É uma coisa. Envolver papel, pode assinar tanto, isso é bobagem. Vai. Assim, vai não. Não é salvo. A pessoa está lutando com a imoralidade, às vezes cai, fica triste. Não, a pessoa sai do culto, já vou pecar daqui 10 minutos. Depois da manhã também. Mês que vem, qualquer hora que der vontade. É prática de vida atender o desejo sexual. Seja solitário, seja adultério, seja vício, seja...
Prática de vida. Você que furta lá na empresa, os cruzeirinhos, vai mais de ano, né? Prática de vida. Porque pode acontecer com o salvo, eu deslizei, eu peguei aquele dinheiro, mas ele quase morre, ele se arrepende, ele confessa. Pode acontecer. Por isso você não pode julgar alguém, nossa, Judas. Não. Pode acontecer um deslize, ele pecou, Davi matou o cara. Véio. Agora, ele está 1 ano roubando, isso aí não é deslize. Isso aí é que é um ímpio. Um justo não vai pegar 50, 100, 300, 10, 15, todo mês. Um justo não pode, isso é prática ímpia. Um justo jamais faria isso. Prática de vida. Fazer sexo com a namorada regularmente. Para começar, namoro nem é bíblico, não existe essa palavra na Bíblia. Namoro surgiu de 150 anos para cá. Biblicamente, se ajunta um homem e uma mulher, já casa. Pô, nós vamos tratar disso. Mas aqui na cultura ocidental, o máximo que a gente podia liberar era cortejo. Faz sexo regularmente com a namorada, usa roupa sexual, passa a mão, passa a boca, normal. Como é que isso vai ser salvo? Como é que um salvo todo dia chupa a namorada? Não tem cabimento. Nem lógica. Não é salvo. É um beberrão, é um fumante. Não, está lutando para se libertar. Opa, é outra coisa. Não, eu vou na igreja e não paro de beber. Não é salvo. O verdadeiro salvo. Agora, se você peco, luto contra o pecado, luto, caio às vezes, caio, mas não tem uma vida, um estilo de vida no pecado, você é salvo. Ah, pastor, mas eu caí ontem lutando, você é salvo. Ah, pastor, mas eu sou tão falho e fraco, você é salvo. Você tem a mentira como prática de vida? Não. Você tem a fornicação, a adultério, a pornografia como estilo de vida? Não. Você tem a maldade, o rancor, o ressentimento? Não. Você tem a desonestidade e a injustiça como estilo de vida? Não. Então você é salvo. Mas de vez em quando cometo, pastor. Me entristece, tristeza. Você é salvo. Então essas são as evidências. A carta diz isso, não sou eu. De um salvo ou não salvo. Primeiro, ele anda na luz. Uma vida em crescente santidade. Segundo, tem comunhão, adora ficar no meio de outros crentes e odeia ficar com ímpios. A evidência. Terceiro, tem consciência do pecado e não vê superficialidade no pecado. Ele tem convicção do terror que é o pecado. Quarto, estuda a palavra, conhece e aplica cada detalhe na palavra na sua vida diária. Quinto, ama o seu próximo, ama os seus irmãos em Cristo, tem profundo compaixão. Sexto, odeia o mundo, odeia o sistema de Satanás. E sétimo, não tem o pecado como estilo de vida. Essas são as evidências de um salvo e de não salvo. Você vai pegar agora o que você anotou, o que você memorizou, vai avaliar a sua vida. Mas vai avaliar ela com justiça, irmão, não é com sentimento, não. Aqui é sim, sim ou não, não. Você não precisa enganar a si próprio. Você tem que sair daqui. Oh, Jesus, eu tenho certeza que eu sou salvo, graças a Deus. Ou você tem que sair, Pai, tem misericórdia. Eu não cumpro um item daquele. Eu não sou salvo coisa nenhuma. Avalia. E a partir dessa avaliação é que Deus vai operar em você. Foram 2 aulas. A primeira para mostrar o que era o homem, o que ocasionou a queda e o que é feito para salvar. Hoje, as evidências de um salvo ou não. O último domingo, não perca, é o antídoto. Se você não é salvo, o que fazer para ser? Se você não nasceu de novo, o que fazer para nascer? Se você não é convertido, o que fazer? É o que eu vou ensinar. Para que você que não tem certeza, para você ter de fato certeza. Para você que não é batizado, já se decidir, após o Espírito te convencer, a se batizar. Quem disse que Deus não pode te salvar? Ele pode te salvar. Ele quer te salvar. E alguns Ele vai salvar. Amém? Fecha os olhos.